Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. Nossa equipe está composta pelos irmãos Ney, Rita, com a leitura do capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, por nossa irmã Elisete e por mim, fazendo os comentários e as reflexões do mesmo. Vamos emanar boas energias para elevar luz e conforto aos nossos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Elevemos os nossos pensamentos ao nosso Deus Pai, agradecendo a oportunidade de mais um estudo no dia de hoje. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que nos protege, nos ilumina. Agradecemos aos nossos irmãos espirituais que aqui estão conosco, agradecendo as boas energias e a inspiração e a compreensão do que vamos estudar. Sendo assim, pedimos a permissão para iniciar nosso estudo de hoje. Que assim seja. Leitura do capítulo 131 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Homens e anjos. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Segunda Epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 11. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que não afinam com seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas, nesse sentido, têm por vezes secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pelas ações benéficas de espíritos iluminados e generosos, que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivas e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. É uma excelente reflexão essa, para que nós possamos viver em paz e em comunidade. Precisamos aprender, com Pedro e com os anjos, a não blasfemar contra as pessoas. Precisamos aprender a não falar mal das pessoas e sim apoiá-las nas suas necessidades, nas suas fraquezas, porque todos nós temos fraquezas, todos nós temos necessidades e muitas vezes nós somos compelidos a falar mal do outro, não porque o outro esteja agindo de uma forma tão errada, mas é porque nós procuramos justificar os nossos próprios erros no erro do outro. Então, o nosso exercício diário, de acordo com o conselho de Emmanuel, nessa mensagem, é que nós sigamos o exemplo, de Pedro e que nós não blasfememos contra as pessoas, não falemos mal da pessoa, porque falar mal do outro é uma grande falta de amor e uma grande falta de caridade.
como o próprio a doutrina espírita nos ensina, fora da caridade não há salvação. Então nós precisamos realmente praticar esta caridade, porque a caridade não apenas se dá mantimento, se dá dinheiro, se dá bens materiais. A caridade também se faz, muitas vezes, na aceitação do outro, da forma que o outro é, do ponto em que ele se encontra. E se nós tivermos que falar alguma coisa que seja para exortá-lo, né, a prática do bem, e não nunca uma crítica negativa em relação ao outro. Esse é um exercício diário que todos nós devemos fazer se nós realmente queremos um mundo de paz, um mundo próspero, um mundo onde as pessoas se ajudem, se amem e sejam caridosas uma para com as outras. Homens e anjos. Uma boa reflexão com esse texto. Quando entramos numa vibração negativa, que uma situação ou uma pessoa próxima vibra negativamente e nos deixa, nós deixamos isso nos afetar, sentimentos de raiva, angústia toma conta, mas nada chega sem nossa permissão, que a gente deixa eles nos influenciar. Daí levamos a julgamentos que, na verdade, para nós não entra dentro daquilo que tem afinidades, mas é uma escolha das pessoas, e a situação que elas passam, elas sabem o porquê, ou não sabem, mas também não cabe a mim julgar isso, que nem eu tive e eu tenho um pouco de... Eu sou esponja. Quando as pessoas chegam a mim, eu acabo atraindo o que elas estão sentindo, de bem e de ruim. Isso me afeta bastante. Mas, infelizmente, eu acabo entrando nessa vibração. Também não infelizmente, porque serve também para o meu crescimento, né? Talvez isso chegou até a mim porque precisava que chegasse. Não para me julgar, mas para mim avaliar os meus sentimentos, o que eu faço, e não avaliar a pessoa. No caso, a gente faz assim, julga o próximo, acaba entrando nessa sintonia. Daí quando eu percebo que isso não está me fazendo bem, eu procuro filtrar. Tento passar para essas pessoas, né, que isso não é certo, não somos juízes e não devemos criticar, dar palpite. O que devemos tentar é ajudar, mostrar que isso não faz bem para nós mesmos. Criticando o outro, fechamos os olhos para as nossas próprias falhas. Tem assuntos que não dependem de nós, como da nossa vontade de ajudar, como na política, em atos horríveis que acontecem aí fora, que às vezes a gente fica, né, irritada, querendo julgar, querendo achar uma saída, mas não depende da gente. Isso depende daquela pessoa que fez aquela escolha, daquele político que resolveu agir dessa forma. Infelizmente, a gente não tem alcance para isso, é só rezar. Muita oração, muita prece. No caso, isso só faz mal a nós mesmos. E o que depender de mim, agora estudando a doutrina espírita, me ajuda bastante a refletir nessa parte. E pedir para os anjos guardiões dessas pessoas que ajudem eles a saírem desse estado de julgamento. Eu peço para o meu anjo da guarda que ele me ilumine os meus pensamentos e que me tire desse lado escuro, feio, e acalma meu coração. E eu tenho uma frase que eu gosto, do Chico Xavier, de Emmanuel: o bem que praticamos em algum lugar é teu advogado em toda parte. Então, geralmente, quando acontecem essas coisas assim, de eu estar envolvida com pessoas, ou no meio de pessoas julgando os outros, eu sempre procuro acalmar meu coração e pensar, ajudar essas pessoas, tentar ajudar essas pessoas a praticarem mais o bem, procurar o lado melhor que tem na vida, e que tudo a gente está aqui para aprender, é um aprendizado, o nosso crescimento. Então não adianta eu ficar perdendo tempo
julgando os atos dos outros, que não depende de mim, que eu não consigo fazer muita coisa para ajudar. Eu posso levar algumas palavras, posso tentar levar um pouco do conhecimento que eu estou tendo agora com a doutrina espírita, mas eu não posso exigir que essa pessoa aceite. Vai depender dela. Ela que vai ter que ver o certo e o errado, ela que vai ter que sentir que ela não está fazendo certo. E enquanto ela julga os outros, a vida dela está passando e ela não está fazendo nada para melhorar. Então, essa é a minha reflexão para esse texto de hoje. Na maioria das vezes, maldizemos o próximo com tanta facilidade, ficamos chocados com a violência física e nos esquecemos que a violência verbal também é uma agressividade. Nos dias de hoje, as pessoas se gladeiam com mais facilidade através da mídia, das redes sociais, incentivando pessoas a ficarem uma contra as outras, destruindo a esperança e o amor a si próprio, resultando em distúrbios emocionais e psicológicos. Por isso é fundamental a disciplina no falar como no pensar. Jesus adverte que a boca fala do que está cheio o coração. Então lembramos que tudo que fizemos para os outros e continuamos fazendo, retornará para nós mesmos, né? Porque toda falta cometida, né, não ficará impune. Jesus proferiu no Sermão da Montanha as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados, né, os que têm o coração puro. O Mestre espera que tenhamos um coração puro como uma criança, naquele período em que o espírito está adormecido, né, em que as más tendências estão adormecidas, né, porque ela é simples e humilde nesse período. Temos o coração como o símbolo dos sentimentos, que devemos expressar os sentimentos de amor ao próximo, como os anjos, como diz o texto, né, os benfeitores, que expressam seu amor nos acolhendo, nos auxiliando, nos intuindo as boas inspirações que nos impulsionam para a ação benéfica. Então, que sejamos luz através não somente dos atos, mas nos pensamentos e principalmente das palavras de otimismo, encorajamento e esperança. Em sua segunda epístola universal, o apóstolo Pedro salienta o quão lamentável é no homem o hábito da blasfêmia, e diz que os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante de Deus. Essa diferença que o apóstolo estabelece entre a conduta humana e a angélica merece uma reflexão de todos nós. Afinal, os homens são anjos em perspectivas, encontram-se em fase de crescimento espiritual, já viveram longamente o influxo dos instintos e deixaram dominar por paixões e aos poucos conquistaram a razão. Hoje, transitam pela faixa racional e lutam por abandonar as paixões doentias. Com isso, sempre de forma gradual, desenvolvem sentimentos feitos de brandura e generosidade. Ao fim, rumarão para as faces da angelitude. Para tal, é uma das características a ser abandonada é o hábito de blasfemar. Ele faz com que o homem diga coisas ofensivas e indecorosas contra o seu semelhante. É triste observar o grande número de pessoas dispostas a proferir sentenças negativas umas contra as outras. A leviandade domina-lhe as conversas. Sobretudo, se permite falar e palpitar, mesmo sem saber ao certo o que ocorre. Conversa sem juízo de conduta alheia, sem questionar as próprias qualificações para exercer esse papel. Nos mais diversos setores da vida, deixem que a mesquinhez lhe corrompa as atividades. Seguramente, há honrosas exceções de pessoas que se recusam a participar de conversas maldosas.
mas a ampla maioria não resiste à convivência da maledicência. Muitos dos envolvidos nem chegam a notar quanto esforço difamatório lhes envenena a vida. Não percebe que esse ato os envolve em situações e em sentimentos ásperos. Passam a alimentar antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissionais. Estigmatizam o próximo que não lhe aceita as ideias. Desenvolve algeriza pelos que discordam dos seus princípios. É como a lei é de compensação e de troca, recebe dos colegas e vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Essas guerras silenciosas, por vezes, duram séculos. Elas produzem antipatia e ressentimentos que passam de uma encarnação para a seguinte. Trata-se de um hábito nefasto que absolutamente nada produz de bom. Ela apenas degenera, endurece, isola e adoece o seu cultivador. É justamente por isso que o apóstolo chama a atenção para a conduta dos anjos. Os homens pretensiosos e faladores estão sempre rodeados pela ação benéfica dos espíritos iluminados e generosos. Esses, quanto mais revestidos do poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas. Entendem aos homens as suas mãos acolhedoras e jamais pronunciam juízos condenatórios diante do Senhor. Pois bem, toda vez que formos compelidos de analisar os esforços alheios, recordemos da palavra de Pedro. Não nos esqueçamos de que as entidades angelicais, mananciais vivos de força e poder, estão sempre ao nosso redor. Elas conhecem todas as nossas fragilidades, mas jamais profere contra nós sentenças acusatórias diante de Deus. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao nosso Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente os integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades, físicas e emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e força nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Elisete para conduzir a prece final. Mestre Jesus, Mãe Maria de Nazaré, Pai Maior, peço que me guie sempre no caminho do bem, que sempre eu tenha muita fé, apesar de às vezes as coisas não saírem como eu gostaria, mas sei que o Pai sempre tem o melhor para mim. Não só peço, como também tenho a gratidão de tudo que eu tenho, de todas as bênçãos que eu recebo todos os dias. Peço que os espíritos de luz, nossos anjos guardiões, continuem nos fazendo refletir sempre para o bem, nunca julgando os atos dos nossos irmãos, e que eles sempre nos façam lembrar que somos juízes dos nossos atos e que nós devemos nos mudar, que está certo
melhorar, e o que está errado, tentar consertar, e sempre com a tua luz, Pai. Peço uma prece especial para todos que nesse momento estão passando por muitas perdas, que Deus continue nos guiando sempre para o bem e que Ele esteja sempre com nós. Que assim seja.